Olá, turma da leitura compartilhada, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre do Amor, Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Continuação do capítulo 11, com o tema de hoje, a sustentação científica da última e enigmática frase de Cristo. Por não compreenderem a relação estreita, íntima e multidimensional da alma com o cérebro, os cientistas têm vivido milhares de enganos e dúvidas sobre quem somos. Nunca se esqueça de que você é uma caixa de segredos. Somos de fato complexos. Nunca perca sua autoestima. Compreenda que você não é um simples ser humano, mas um ser humano inexplicável. Ao estudar a mente humana, compreendi que a construção da inteligência e a transformação da energia psíquica possuem fenômenos e variáveis tão complexos que não é possível explicá-los sem a existência de um grande Criador. O mundo das ideias e das emoções possui fenômenos ilógicos que não se explicam pelos fenômenos lógicos do mundo físico. Toda minha abordagem nesses últimos tópicos teve como objetivo dar sustentação, aspas, científica, à última frase de Jesus Cristo. Nela, ele faz a separação entre o espírito e a matéria, entre a alma e o cérebro. Quando entregou seu espírito ao Pai, ele acreditava plenamente que o seu corpo iria para um túmulo de pedra, mas que seu espírito voltaria para o autor da vida. A maior dúvida da humanidade é se existe ou não vida após a morte. A fé afirma que existe, a ciência se cala, porque não tem resposta. Todavia, na teoria que desenvolvi, fiz-se acender, talvez pela primeira vez, uma luz para a ciência. Se as evidências científicas dizem que a construção de pensamentos ultrapassa os limites da lógica do cérebro, então há um campo de energia metafísico que coabita, coexiste e interfere com o cérebro, mas não é o cérebro. Portanto, quando o cérebro morre e se decompõe, esse campo de energia que chamamos de alma e que inclui o espírito humano será preservado do caos da morte. Se isso for verdade, é a melhor notícia científica dos últimos séculos. Jesus não precisava dessas informações. Ele dizia possuir a vida eterna. Acreditava, sem qualquer margem de dúvida, que superaria a morte. Tinha sofrido muito, ficado longe de sua casa e do seu pai, mas agora retornava a ele. Tema: respeitado e amado em todo o mundo. Há inúmeras faculdades de teologia no mundo, pertencentes a diversas religiões que estudam Jesus Cristo. Respeito todas essas faculdades e as religiões que professam. Elas estão incumbidas de fazer os alunos conhecerem Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Alguns dos alunos fazem mestrado e doutorado, mas precisamos admitir que quanto mais falamos de Jesus Cristo e penetramos nos recônditos dos seus pensamentos e nas implicações complexas das suas palavras, mais o admiramos e mais tomamos consciência de que o conhecemos muito pouco. Julgo não ter grande mérito como escritor, pois acredito que é ao fascínio do personagem que descrevo nos livros desta coleção que se deve o seu sucesso. Os livros têm sido usados por pessoas de todas as religiões e adotados em diversas escolas de ensino fundamental e médio, assim como em muitas faculdades, inclusive de teologia. A teologia precisa estudar a psicologia da dimensão humana de Jesus Cristo para compreender melhor a sua magnífica personalidade. Bilhões de pessoas de inúmeras religiões se dizem cristãs. As que não seguem Jesus Cristo, como os confucionistas, os budistas, os islamitas e os hinduístas, o admiram muito.
Jesus Cristo é universalmente amado e admirado. Ele sacrificou-se por toda a humanidade e não para um grupo de religiões específicas. Seus ensinamentos, sua inteligência suprema, sua sabedoria, sua causa e seu plano respeitam a cultura das pessoas e são capazes de penetrar no território da emoção e do espírito de cada uma delas, tornando-as mais felizes, estáveis, contemplativas, inteligentes. Tema: o que significa retornar ao Pai? A última frase de Jesus Cristo esconde um grande enigma. Das milhares de frases que ele proferiu durante sua vida, essa é sem dúvida uma das mais enigmáticas. O que significa entregar o seu espírito ao Pai? Que retorno é este? Vamos voltar a cerca de 20 horas antes da morte de Jesus e compreender as palavras contidas na sua mais longa e complexa oração. João 1,7. João 17, perdão. Ao terminar a última ceia, ele saiu da presença dos discípulos e fez uma oração surpreendente. Nela declarou pela primeira vez a sua identidade. Os discípulos ficaram confusos, pois o mestre nunca tinha orado daquela maneira. Jesus elevou os olhos ao céu e começou sua oração. Olhar para o céu também indica que o mestre estava olhando não para as estrelas, mas para uma outra dimensão fora dos limites do tempo e do espaço, além dos fenômenos físicos. Em sua oração, ele começou a assumir abertamente que não era apenas um homem, mas também o Filho de Deus. Declarou que era eterno, que habitava em outro mundo e possuía uma natureza ilimitada, sem as restrições físicas do seu corpo. Revelou algo perturbador. Apesar de ter pouco mais de 33 anos, disse, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. João 17,5. A palavra grega usada no texto para mundo significa cosmo. Cristo declarou que antes que houvesse o cosmo físico, ele estava junto com o Pai na eternidade. Há bilhões de galáxias no universo, mas antes que houvesse o primeiro átomo e a primeira onda eletromagnética, ele já se encontrava. Disse que sua história ultrapassava os parâmetros do espaço e do tempo contidos na teoria da relatividade de Einstein. Ao dizer essas palavras, Jesus não delirava, pois era sábio, lúcido, coerente e sereno em tudo o que fazia. Mas como pode alguém afirmar que já existia no princípio do princípio? Como pode declarar que estava vivo no início, antes de qualquer princípio existencial? O que nenhum ser humano teria coragem e capacidade para dizer sobre si mesmo, Jesus Cristo afirmou com a mais alta segurança. O tempo é o senhor da dúvida. O amanhã não pertence aos mortais. Não sabemos se daqui a 1 hora estaremos vivos ou não. Entretanto, Cristo foi tão ousado que inferiu que estava além dos limites do tempo. O passado, o presente e o futuro não o limitavam. As respostas do mestre eram curtas, mas suas implicações deixam embaraçados quaisquer pensadores. O mestre da vida continua, em vários aspectos, um grande mistério. Como pode um homem ter, a poucas horas de sua morte, um desejo ardente de resgatar o estado indestrutível, sem as restrições, imperfeições, angústias e dores que possuía antes do cosmo físico? Como pode alguém que está morrendo numa cruz declarar no seu último minuto de vida que entrega o espírito ao seu Pai, afirmando assim que o caos da morte não o destruirá para sempre? Fica mais fácil compreender porque, apesar de ter morrido na cruz há 2000 anos, Jesus ainda é o mais falado e conhecido dos seres. Depois de ter vivido e pisado como homem no árido sólido
no árido solo desta existência e de ter passado 6 longas horas na cruz, sofrendo agonias inexprimíveis, ele retornou à sua casa. A vida ficou mais agradável e suave depois da sua vinda. A humanidade conquistou novos rumos, pois uma revolução silenciosa passou a ocorrer na alma e no espírito de milhões de pessoas. Muitas ainda hoje se emocionam quando navegam por sua história. Assim é, gratidão, boa noite. E boa reflexão, hein?